Bom, boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse evento e, primeiramente, queria agradecer aqui a Secretaria de Agricultura, né, de Jundiaí, e agradecer aqui ao Centro de Fruticultura aqui, né, por esse espaço aí, a gente poder falar um pouquinho sobre cultivares de uva de mesa, principalmente de uvas sem sementes. Eu vou procurar falar um pouco sobre as características dessas variedades novas que a Embrapa desenvolveu, um pouco também do manejo que nós fizemos com essas variedades, que 3 delas foram testadas aqui em Indaiatuba, aqui perto, e então falar um pouquinho sobre os avanços do manejo, mas alguns probleminhas que ainda cada variedade tem, né? Cada variedade, na verdade todas as variedades de uva tem as suas características boas, seus atributos bons, e às vezes tem alguma coisa também que não agrada muito o produtor, o pesquisador, ou que a gente gostaria que fosse diferente. Então, algumas características a gente consegue ajustar no manejo, outras talvez não, mas sempre procurando ir avançando, né? Tem que apontar aqui. Tá, eu mudo aqui. Bom, pessoal, então a gente vai falar aqui sobre as características da Vitória, a Isis e a Melodia. Essas duas aqui, alguns de vocês já conhecem. A Melodia é uma variedade nova que nós lançamos em fevereiro, lá no Rio Grande do Sul, para aquela região. E vou falar um pouquinho sobre a Núbia, que apesar de não ser sem semente, é uma variedade muito interessante, uma variedade com semente, de bagas bem graúdas, vocês vão ver depois, que também pode ser uma alternativa para a região. E rapidamente sobre o sistema de condução, porta-enxerto, que nós testamos para essas variedades, as podas, né, o sistema de poda que a gente usou lá em Indaiatuba, e a melhoria da qualidade dessas uvas, né, algumas práticas que dá para fazer para melhorar a qualidade dessas uvas, e rapidamente aqui sobre colheita, embalagem e mercado. Tá? Bom, a gente sabe que a condição climática de Indaiatuba, né, aquela região um pouquinho diferente daqui, então é possível que algumas coisas que a gente fez lá talvez não se encaixem tão bem para cá. Então algum ajuste de manejo ainda vai ser preciso fazer para essa região aqui. Então assim, muito do que já se avançou dá para aplicar aqui na região, mas tem algumas coisas que precisam ainda ser ajustadas, tá? E aquilo que o Zé Luiz falou, gente, sempre que você tem uma variedade nova, ela não vem para substituir uma variedade antiga, certo? Isso aí só o dia que a gente conseguir uma variedade perfeita, né? Isso vai demorar muito ainda. Mas assim, a tendência é as variedades novas trazer alguns atributos bons para, seja uva de mesa, seja uva de suco, seja uva de vinho, ela traga alguma coisa nova. E ela traz alguns atributos bons que vêm nessa nova variedade. Assim como pode vir algum probleminha de manejo, alguma coisa que você vai ter que ajustar, ou pelo menos você tem que conhecer, né? E saber aquilo que dá para avançar e aquilo que não dá para avançar. E quando se fala em uva de mesa, sem dúvida alguma, a Niágara Rosada é a variedade que mais se vende, o mercado aceita mais fácil, mercado interno, né? E ela só não tem as características boas para exportação. Mas em matéria de mercado interno, é uma uva fantástica que vai muito longe ainda. Então, mesmo com novas variedades sem sementes e tal, vocês podem estar seguros que a variedade Niágara Rosada vai continuar por muitas e muitas décadas, né? Então, não é pensar, vai ter variedade nova, vai substituir a Niágara. Não, não vai. Mas você vai ter variedades novas, com sabores diferentes, que pode entrar na produção, né? E o produtor usufruir disso aí, né?
Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia resumidamente aqui, a produção de uva de mesa no Brasil, olha, ali estão os diferentes polos de produção. Dá para aumentar aí, não é? A Serra Gaúcha produz basicamente Niágara Rosada e Alva Isabel, que tanto é usada para mesa quanto para processamento, né? Que sai aí mais no início do ano. Depois tem o Paraná, que você tem a região de Rosário do Ivaí, onde você só tem Niágara Rosada, é um polo lá de uva Niágara Rosada. E o norte do Paraná, onde você tem as uvas do Grupo Itália e Niágara Rosada. As uvas do Grupo Itália vêm diminuindo drasticamente naquela região devido ao elevado custo de produção. Então é uma região hoje que tem produtores passando para Niágara Rosada, tem produtores também plantando a uva núbia. Tá? Depois vem ali o estado de São Paulo, que você tem a região de São Miguel Arcanjo, que tem uva Itália, as do Grupo Itália e tem Niágara Rosada, né? E depois tem o Noroeste Paulista, que tem Jales, Tupi Paulista. E nessas duas regiões houve uma conversão total das uvas do Grupo Itália para Niágara Rosada. Então a região Noroeste Paulista hoje é totalmente Niágara Rosada. E depois aqui a região de Campinas, né, que também praticamente 100%, né, e Jundiaí 100% Niágara Rosada. Norte de Minas tem um polo em Pirapora, Jaúba e Janaíba. E nessas regiões também houve uma conversão total das uvas do Grupo Itália para Niágara Rosada. Tá? É 100% Niágara Rosada. Na região do Vale do São Francisco, então ainda tem uma área muito grande de uvas com semente, principalmente uvas do Grupo Itália. Ali entra Itália Muscat, Benitaca. E depois vem as uvas sem semente. Inicialmente eles começaram a plantar Thompson, Crimson e Superior. E essas três variedades ocupam um espaço grande, mas hoje elas diminuíram bastante. Porque elas têm um custo de produção muito elevado, são muito sensíveis às doenças e produz pouco. Mesmo naquela região lá que tem muito sol, um clima quente e tal, elas não são muito viáveis. Então naquela região, imagine em outras regiões. Em outras regiões, a gente não recomenda de forma alguma plantar qualquer uma dessas três variedades. Depois vem aqui as licenciadas, né? Então hoje tem várias empresas no Nordeste licenciando variedades novas, variedades patenteadas, né? E algumas aqui têm se destacado, a Arra 15, depois tem a Sweet Globe, Sweet Celebration, Sweet Jubilee. Essa Sweet aqui é um nome que eles dão lá numa empresa que chama IFG. Todas as variedades deles começam com Sweet. Sweet é doce, né? Mesmo que não for doce, é Sweet. Sweet mal alguma coisa. E lá no Nordeste o pessoal está plantando muito essas variedades da Embrapa aqui, principalmente a Vitória, a Isis e a Núbia. A Melodia ainda não. A Melodia nós estamos foi levado para lá esse ano, então eles estão enxertando ela esse ano lá. Mas a Vitória, a Isis e a Núbia, elas já expandiram bastante lá em função das características que elas têm. Então, atualmente, já tem em torno de 2.500 hectares dessas três variedades. E tem mais ou menos 2.500 dessas outras variedades patenteadas, e o resto aqui é dessas variedades do Grupo Itália. Mas o que se percebe, pessoal, é o seguinte. Tirando o Nordeste, a uva Niagara vem ocupando um espaço muito grande. Por quê? Em função de ser um manejo fácil, de ser relativamente tolerante às principais doenças da uva e ter um mercado interno muito grande, muito bom, né, durante o ano todo. No Rio Grande do Sul se produz muito ainda Niágara Branca, né, e lá eles usam ela principalmente para suco e para vinho de mesa, né, e lá a Niágara Rosada ela é praticamente toda destinada para mesa. E aqui está o maior problema das uvas do Grupo Itália, né? Os cachos são muito... Esses cachos aqui não estão compactos, mas precisa fazer o raleio, né? No caso aqui da região noroeste, eles passam um pente aqui para ralear os botão floral e depois termina de fazer o serviço com a tesoura. E isso gasta muita mão de obra. E
E o outro aspecto é que essas variedades aqui são muito suscetíveis às doenças. Praticamente dá tudo que é doença que dá na uva, dá nessas variedades aí. Então, em região tropical de clima úmido, tem que se aplicar em torno de 80 a 100 pulverização por ano para produzir essas uvas. Além de precisar de mais ou menos 4 pessoas por hectare para manejar os cachos dessas variedades aí. Então, assim, são variedades que, ao meu ver, está com os dias contados, né? Isso aí vai ficar mais na mão de propriedade com base em mão de obra familiar e coisa desse tipo. Essa é uma uva Itália, uma mutação que surgiu lá em Petrolina, que chama Itália Muscat. Essa uva, ela substituiu 100% da produção da uva da Itália original, porque ela é mais precoce, mais saborosa, bagas maior, né, bem graúda, mais produtiva e tem um teor de açúcar maior. Então, é uma mutação que modificou um monte de coisa, mas o que ela não mudou foi a questão do cacho muito compacto. Então, tem muitas mutações que surgem, né? Tem muitas mutações que surgem, igual surgiu na Niagara, surgiu na Isabel e surgiu nas uvas do Grupo Itália, que às vezes muda a cor, às vezes muda o sabor, às vezes muda o formato, mas essa questão tem duas coisas que praticamente não muda, ou muito difícil de mudar. É a sensibilidade às doenças e a questão do cacho compacto. Então, essa questão da resistência às doenças normalmente se resolve mais com melhoramento genético. E a questão do cacho compacto, ou você faz um manejo para descompactar o cacho, para ralear, né, para ficar mais ralo, mais solto, ou tem que ser através do melhoramento genético. Depois que entrou as variedades sem semente da Embrapa e as variedades patenteadas, então essa variedade aqui também diminuiu muito. Em questão de 5 anos, eles diminuíram uns 2.000 hectares dessa variedade, devido a essa dificuldade que ela tinha. Vamos lá. Bom, pessoal, em 2011, mais ou menos, a gente começou um trabalho de avaliação de novas seleções de uva, de mesa, que a gente tinha criado lá na Embrapa, e testamos em várias regiões do Brasil, né, nos diferentes polos de produção. E nós testamos aqui em Elias Fausto, e em Indaiatuba, alguma dessas uvas que a gente tinha criado. E duas delas, e principalmente a Vitória, foi as que saiu melhor, né, que mais se destacou. E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, tá? O comportamento delas e algumas coisas que, não só em Indaiatuba, mas em outras regiões também. Então, aqui, por exemplo, a Vitória, isso aqui já é uma área de produção lá em Jales, no sistema Y. Essa aqui foi a primeira ou segunda safra na área de um produtor lá, onde ele deixou um excesso de cacho, né? E ele não seguiu muito o manejo que a gente tinha recomendado para ele. Então, assim, produção é tranquila, é uma variedade altamente produtiva. O que vai depender do produtor é conhecer as técnicas de manejo para ter uma produção equilibrada e conseguir qualidade da uva, tá? Pode passar. Aqui a uva Vitória em Elias Fausto, onde a gente já tinha recomendado ao produtor deixar um cacho por ramo, tá? Aqui ainda não foi raro o cacho despontado, um cacho muito grande. E o que a gente observou, assim, quando a gente foi testar essas seleções, praticamente no Brasil inteiro, o que a gente observou? No Nordeste, os cachos são menores, a mesma uva. No Nordeste, os cachos são menores e a uva mais miúda. À medida que você vai descendo em direção ao Rio Grande do Sul, quanto mais fria é a região, maior o tamanho dos cachos, maior o tamanho da uva, mais graúda e mais compacto é o cacho. É interessante. É como se fosse um gradiente. Então, quanto mais fria é a região, por um lado que seria bom, né? Vou ter mais produção, cacho maior, uva maior, em parte. Porque se você não controlar a carga, você vai ter excesso de produção. E qualquer variedade, se você for trabalhar com excesso de cacho, ela não vai madurar direito, a acidez não vai abaixar, você vai ter uma série de problemas.
Aqui, pessoal, depois teve a Isis, né? Aqui eu vou falar agora mais sobre as características de cada uma. A Isis nós lançamos ela em 2013. Hoje nós visitamos um produtor, o Nelson, né, que tem a Isis. E, então é possível que tenha até mais algum produtor que tenha essa uva. Mas eu vou falar sobre as características dela, depois algumas recomendações de manejo e como fazer para melhorar a qualidade dessa uva. Então ela é uma uva vermelha. Aqui o cacho não está tão vermelho, mas ela fica bem vermelha, principalmente com uma carga equilibrada. É bem crocante, sabor neutro. Então ela é uma uva muito firme, né? A polpa dela é muito firme, bem crocante. Não é adstringente a casca. Com relação à chuva e milde, ela tem média tolerância. Uma planta muito vigorosa. E ela tem uma característica que a gente chama de dominância apical. Na frente aqui eu vou mostrar uma foto para vocês verem o que é essa dominância apical. Muito produtiva, ela dá 2, 3 cachos por ramo, mesmo quando você faz a poda curtinha ali com uma ou duas gemas, né? Normalmente já vem 2 ou 3 cachos por broto. É uma uva altamente resistente à degrana, então ela é muito firme no cacho. Ela, apesar de ser sem semente, ela é muito firme no cacho. Porque, no geral, as uvas sem semente, elas não têm uma aderência muito boa no cacho. Acidez médias e o Brix dela aqui pode atingir até uns 17 graus Brix. Como ela não tem acidez muito alta, é uma uva que dá para você colher aqui a partir de 16 Brix, mais ou menos, já dá para você colher ela. Porque ela não tem adstringência na casca e não tem acidez elevada. Vamos ver. Bom, essa aqui é o que nós chamamos de dominância apical, tá vendo? Aqui uma planta foi enxertada aqui embaixo, o enxerto cresceu, mas o que está acontecendo aqui? Os brotos de trás, eles são dominados pelo broto da frente, e a tendência aqui é não formar bem os lateral. Então, esse comportamento, independente de ser no Y ou de ser na parreira, essa variedade tem esse comportamento. O que seria o certo aqui, ó? Quando esses brotos ainda estavam menor, esse aqui teria que ser despontado. Então, quando você desponta os da frente, a tendência é a força se distribuir para os brotos de trás. Aí você dá a oportunidade dos brotos de trás se desenvolver melhor. Aqui é uma poda em vara, onde vocês veem que os brotos, tudo broto com 2 cachos, então onde que mostra a questão da fertilidade dela. É uma variedade extremamente produtiva. Pode mudar. Bom, essa daqui é a uva Melodia, aqui tem um cacho trabalhado, um cacho raleado, tá? Ela tem essa cor rosada clara. Mas é uma uva bem crocante também, ela tem um sabor... tem pessoas que falam que tem sabor tutti-frutti. E tem outras pessoas que têm uma percepção mais refinada que falam que ela tem sabor de frutas vermelhas. Então, Zé, não é só o vinho que tem sabor de frutas vermelhas, né? Identificaram que essa uva aí também carrega um pouco dessa questão do sabor de frutas vermelhas. A casca não é adstringente, ela tem um vigor médio, uma tolerância média para míldio. Tem boa fertilidade, normalmente ela produz 2 cachos por ramo. Média sensibilidade à degrana, ela não é muito firme com relação à degrana. Média acidez, Brix pode passar de 18, aqui ela fica bem doce. E agora ela é sensível ao ídio e tem média sensibilidade à glomerela. Tá? Por enquanto, essa uva, nós estamos recomendando ela só para a Serra Gaúcha. Embora a gente tenha testado ela ali em Elias Fausto não, em Datuba, mais para cá. Na época que nós testamos ela, não tinha produto registrado para melhorar a cor dela. Né? Atualmente existe um hormônio, que depois eu vou falar a seguir, que é o Protone. Então já tem um produto registrado para melhorar a cor. E essa variedade, mesmo você colhendo ela em região mais fria ou com uma carga menor, ela precisa de um produto para ajudar na cor. Então, assim, é uma das limitações que ela tem.
Mas hoje já existe um produto registrado e testado para ela, né? E funciona muito bem, melhora a cor dela. Aqui, pessoal, aqui a Núbia. A Núbia é uma uva preta com semente. Aqui vocês viram o padrão do cacho, né? Um cacho bem grande. As bagas são muito grandes, as bagas dela são bem graúdas, né? Essa uva não precisa de gibberellina, né? Ela só precisa de um pouco de raleio de bagas, dependendo do cacho. Mas aqui as características, olha. Ela é bem crocante, tem sabor neutro. A película dela, a casca dela é levemente adstringente, então assim, ela não pode ser colhida antes da hora, porque senão ela é um pouco amarrenta, assim, né? Um pouco... a casca, né? A planta é muito vigorosa, porém tem vegetação aberta. Isso é o seguinte, ela é uma uva muito fácil de formar. Ela solta os lateral, um para cada lado, em cada nó, sem problema algum. Diferente da Isis. Mas como ela tem as folhas pequenas, então ela não sombreia muito, ela não fecha muito a vegetação. Mas assim, ela é extremamente vigorosa. Agora, a fertilidade dela, vamos colocar do norte de Minas para o sul, é mais ou menos um cacho por broto. Ela já não é tão fértil igual é a Isis e a Vitória. Então, assim, a gente conta com um cacho por broto. Só que esse cacho aqui, ele pode variar aí de 600 gramas até 1,2 kg, mais ou menos. No norte do Paraná e no Rio Grande do Sul, ele pode chegar até 1,5 kg ou mais. Só que também a gente não recomenda, porque senão a uva não vai madurar direito. Então, assim, se conseguir um cacho por broto desse tamanho aqui, que dá aí mais ou menos 600, 700 gramas, já está excelente. O produtor já pode alcançar aí, dependendo da formação da planta, umas 30 toneladas por hectare por aí. Média resistência de grana, ela não é tão forte em degrana com relação quando você compara ela com uma Isis, por exemplo. Tem média acidez e o Brix dela aqui não é nessa região e nem Jales tão alto, mas aqui ele atinge 15, 16 graus Brix. Que já com essa faixa de açúcar aí, ela expressa bem o sabor neutro dela. Então aqui o destaque em relação à doença é míldio, né? Ela tem uma tolerância boa para míldio, tá? Mas ela é sensível ao ídio e antracnose. Nós avançamos muito na resistência para míldio. Então hoje quase todas as variedades que a gente for lançar já tem uma boa resistência ao míldio. Mas para essas outras doenças ainda, os cruzamentos que a gente está fazendo ainda é bem básico, ainda tem que avançar bastante ainda. Aqui a Núbia sendo produzida em Marialva, no norte do Paraná, onde eles usam esse chapeuzinho chinês aqui, né, para proteger contra a água da chuva. Na região de São Miguel Arcanjo, tem produtores também que já estão produzindo ela e estão usando também. Lá eles usam, né, tradicionalmente o chapéu chinês. E aqui vocês veem Petrolina, não dá para ver muito bem, né, porque está verde aqui. Mas aqui é um parceiro nosso lá, da empresa Vitz. E lá no Nordeste é interessante, porque lá ela dá 2 cachos por ramo. Então, no geral, a variedade, quando aqui no Sudeste ela dá 1 cacho por ramo, lá em função do clima ser muito favorável, ela alcança 2 cachos por ramo. E lá eles conseguem até 2 safras dela em torno de 25 a 30 toneladas por ano. Então, escolhe em torno de 50 a 60 toneladas por hectare ano. Mas toda variedade que tem uma boa fertilidade, eles conseguem isso aí. No mínimo 2 safras por ano. Eles fazem a colheita, deixam a planta descansar uns 30 dias e fazem uma nova poda e ali vai, não para. Bom, pessoal, então aqui em Indaiatuba Elias Fausto nós testamos a Vitória, a Isis e a Melodia, tá?
O sistema de condução que mais deu certo foi o Y, porque nós chegamos a testar a melodia na espaldeira, mas é uma espaldeira muito baixa, e por ela ser vigorosa, assim, ela não se adaptou bem no sistema de espaldeira baixa. Tá? E o porta-enxerto que foi testado nos diversos parceiros lá foi a C766, que é o que o pessoal tem usado bastante para a uva Niágara rosada, né? Então, quando a gente vai testar uma variedade nova, uma seleção nova, a gente já procura testar naquilo que é o mais usado da região. O sistema de condução, o porta-enxerto, o mesmo esquema de poda, né? Não dá para, nessa fase de teste, não dá para a gente variar muito o manejo. Não dá para mim testar, por exemplo, eu tenho 4 tipos de uva, vou testar em 3, 4 porta-enxerto, já fica difícil. Às vezes, para você conseguir um produtor que se disponibiliza lá uma pequena área, já não é muito fácil. Algumas regiões é mais fácil, outras regiões é mais difícil. E lá nós seguimos o esquema de poda da uva Niágara rosada, e no caso de poda verde também o esquema da uva Niágara rosada. Bom, aqui é a BRS Melodia, né, que aqui ela ainda tinha um número, seleção 21, em Indaiatuba. Aqui era uma espaldeira estreitinha, vocês estão vendo aqui, né, uma espaldeira muito estreita. Depois que a gente viu que não ia dar certo, tentou fazer uma adaptação de um Y, mas como o espaço era muito estreito, aqui fechou tudo, né? Fechou tudo, então sombreou muito, acabou favorecendo a ocorrência de doenças, e aqui não dá para ver muito bem, mas também assim acabou provocando um pouco de abortamento dos cachos, em função do excesso de umidade, excesso de sombra, né? Teve num outro parceiro também, que era espaldeira, que logo de início a gente viu que não ia dar certo, então já a área foi eliminada, a gente não chegou nem a fazer a adaptação para o Y, tá? Mas num outro parceiro, aí o teste já foi no Y. Bom, essa uva BRS Melodia foi testada lá na Embrapa também, lá em Bento Gonçalves, e lá ela foi testada aqui em sistema de barreira com cobertura plástica. Aqui a uva não estava ainda bem madura, né? Mas dá para você já ter uma ideia aqui do tamanho dos cachos, da quantidade de cacho. Aqui foi feito poda mista, na mesma planta, algumas varas é podado bem curtinho, né, com uma gema, e outras varas com 4 gemas. Aqui a BRS Isis, lá em Elias Fausto, em sistema Y, e aqui dá para vocês terem uma noção aqui da quantidade de cacho, o tamanho dos cachos, né? Aqui foi uva sem manejo nenhum. Então essas uvas do jeito que veio ficaram, né? A quantidade, o tamanho do cacho, não foi feito rareio, não foi feito nada. Bom, mais ou menos em síntese, o que a gente verificou? Que a latada, né, para essas variedades vigorosas, é um sistema adequado. O Y também, aonde menos aquele lá que foi uma adaptação da espaldeira, que foi muito fechado, o Y também funciona bem, né? Essa espaldeira baixa tradicional, que é a que usa para Niágara rosada, não deu certo, né? Não deu certo, que o 766 já é um porta-enxerto vigoroso, né? Quando você compara com, não com o 572, mas com outras variedades de porta-enxerto, ele é muito vigoroso. E aí quando você coloca num espaçamento muito adensado, com a planta muito pequena, você acaba desequilibrando a planta. Para aquela região ali, o que a gente imagina hoje? O espaçamento bom seria de 3 a 3,5 entre ruas, no Y, né? Ou na barreira, embora o sistema de barreira de latada não é usado naquela região, mas se fosse usar, teria que se pensar num espaçamento mais largo aqui, ó, e 2 metros entre plantas.
Os porta-enxerto, lá nós testamos no 766, no norte do Paraná nós testamos no 766 também, e Jales e norte de Minas nós testamos no SC572. Então, assim, esses dois porta-enxerto aqui são muito bons para essas variedades, principalmente porque eles também já são vigorosos, né? Então, uma variedade vigorosa num porta-enxerto vigoroso tem mais chance de dar certo. E a formação da planta. Como essas plantas são muito vigorosas, essas variedades são vigorosas, o ideal seria trabalhar com 2 braços. Um braço para cada lado, né? Se você está com 2 metros entre pés, você puxa 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, você dá um certo equilíbrio. Acompanhando aqui o alinhamento da rua. E com ou sem cobertura plástica, né? Aí depende da região, depende do... normalmente regiões que chove mais, e principalmente na época da maturação, o ideal seria trabalhar com a cobertura plástica. Porque aí você pode ter um pouco mais de tranquilidade com relação a, principalmente com a míldio, com podridão, alguma doença desse tipo, né? Bom, em termos de poda verde, é o que você faz com a NH, né? É desbrotar, a capação do broto, né? A desponta do broto. No caso das uvas sem semente, você tem que fazer uma desfolha basal. Depois eu vou mostrar ali, porque, principalmente a Vitória, você tem que usar um hormônio para ela ficar mais graúda. Para você aplicar um hormônio no cacho, é importante que não tenha folhas ali tampando o cacho. Então você faz aquela desfolha, mas tirando só as folhas que estão tampando os cachos, tá? E a desponta dos ramos aqui com 1,40 m, 1,50 m, talvez um pouco menos, mas tem que lembrar que a uva, para madurar bem, você precisa ter bastante folha e folha saudável, folha sadia, né? Você não vai deixar um cacho de 700 gramas e fazer uma desponta do broto com 7 folhas, 8 folhas. Porque vai faltar folha para produzir o açúcar, né? Certamente aquela uva não vai madurar bem. Ela vai ficar com um açúcar mais baixo, ela vai ficar mais ácida, né? Então, isso é importante sempre o produtor estar atento a essa questão do... quando se for despontar um ramo, lembrar que você tem que ter aqui pelo menos umas 13 folhas. Folhas sadias, né? Bom, pessoal, então... Depois que você criou a uva, ela é daquele tipo, né? Ela é daquele tipo. Algumas coisas você pode ir ajustando, né, com manejo, e algumas práticas você pode interferir mais na qualidade da uva. Quando você vai produzir uma uva para suco ou para vinho, você está pensando no Brix, está pensando numa produtividade equilibrada, né? Os colegas aí da área do vinho sabem melhor do que a gente isso aí. Mas assim, quando você vai trabalhar com uva de mesa, você já vai trabalhar com uma produtividade mais alta, né? Você vai trabalhar com 25, 30 toneladas por hectare, né? Se for uva de suco, às vezes você pode trabalhar com 35, mas 40 toneladas nunca, né? Nem uva de mesa, nem uva de suco. Você nunca vai pensar em trabalhar com 40 toneladas. Agora, para você trabalhar aqui com 25, 30 toneladas, algumas variedades, às vezes, já precisa de você fazer mais algumas coisas. Não é simplesmente podar, passar o Dormex, desbrotar. E, às vezes, tem que fazer mais algumas práticas para você melhorar a qualidade dessas uvas. Então, aqui a questão uma boa relação área foliar-produção, que é aquilo que eu falei, a questão do desponte do ramo, né? No mínimo aqui 15, 13 folhas, deixar até umas 13 a 15. E no caso de uva de mesa, tirando a Niágara rosada, que o cacho já vem pronto, que é uma maravilha, né? Não sei se todo mundo lembra disso. Né? A Niágara, acho que é uma das poucas variedades de uva de mesa que o cacho já vem pronto. Você não precisa fazer, né? Desgastar ele do arame ali, de alguma folha, alguma coisa. Mas as outras variedades, normalmente tem um cacho compacto. E a gente está trabalhando para criar variedades que não precisa de fazer raleio. Mas, no caso de uva sem semente, olha,
Para descompactar o cacho, uma das coisas que pode se fazer é o que nós chamamos de alongamento da inflorescência. Então, quando o cachinho ainda é bem pequenininho ali, muito antes da flor abrir, dá para se aplicar um hormônio para aquele cachinho ali dar uma esticada, vamos dizer assim. E depois ele facilitar o trabalho de raleio. Isso no caso de uvas sem semente. Além disso, algumas variedades você precisa usar a tesoura ou os dedos. Né? Tem gente que faz o raleio no cachinho, depois que a uva já está uma uvinha graudinha, já do tamanho do ervilha, um pouquinho maior, usa também o dedo, né? Os dedos assim. Agora, nas uvas com semente, se usa muito, no caso das uvas do grupo Itália, o pente, que é que eu mostrei naquela foto lá atrás, né, que passa o pente para... Depois a tesoura ou o pinicado, que também é feito com o dedo, tá? Então, essas são as práticas que se fazem para ralhar o cacho. O abaixamento de cacho, isso é feito em qualquer variedade, né? Você precisa soltar ele dos arames, das folhas. O uso de reguladores de crescimento, aqui que nós chamamos, então você tem o ácido giberélico ou a giberelina, que é muito usado nas uvas do grupo Itália, para a uva ficar mais graúda, para uniformizar o tamanho da baga, né? É muito usado aqui a giberelina nas uvas do grupo Itália. No caso da Núbia, não precisa, porque a Núbia ela já tem uma uva muito graúda, já é muito grande. Então, a Núbia não precisa fazer essa aplicação da giberelina. E atualmente você tem aqui o ácido abscísico, né, que é um outro hormônio, que também pode ajudar na melhoria da qualidade da uva, melhorando a cor. Então, se você tem uma variedade que naturalmente ela não fica com uma cor muito boa, você pode usar essa ferramenta aqui, que é a aplicação do ácido abscísico. E mais para frente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, e ainda você pode trabalhar essa questão dos nutrientes, né, das adubações, fazer uma adubação adequada para ajudar na maturação da uva. E você pode aqui usar o nitrogênio mais até a fase de ervilha por aí, e depois da ervilha para frente você usa o potássio. Isso aqui é importante a pessoa saber disso aqui, porque senão às vezes a uva está quase para madurar e ele está aplicando adubo nitrogenado lá, não faz sentido. Né? Não faz sentido. O boro também, via foliar aqui também, da meia baga para frente, também ajuda na maturação da uva. Então, assim, tem uma série de coisas que vai ajudar na melhoria da qualidade da uva. Então, começa lá pelo controle de carga e vai indo. Pode mudar. Então, aqui, pessoal, do lado esquerdo, um exemplo aqui da uva Vitória. Uns cachos enormes, né? E o que aconteceu aqui? Olha, aqui madura mais ou menos e essa ponta aqui não madura bem. Aqui o Brix, aqui melhora um pouco, mas vamos dizer, uma uva que podia chegar a 22 graus Brix, aqui vai dar 18, 17, aqui vai dar 14, 15. Sabe? Então, não adianta isso aqui, ó. Nenhuma variedade vai madurar bem desse jeito. E a Vitória, ela tem essa característica. Às vezes até uns cachos compridão assim, ó. O certo o que é? Quando a uva estiver no tamanho de uma ervilha, você vem aqui e desponta aqui, ó. E aí não pode ter dó, não. Tem que ter dó. Diz que os italianos da Serra Gaúcha diz que falam assim, né? Diz que o Deus manda, eles não tiram. Deus mandou. Não sei se o pessoal aqui fala isso também, mas eu acho que não, né? Porque já está acostumado a controlar bem a produção da Niágara, né? Vocês estão muito bem já familiarizados com isso, né? Tem que controlar a produtividade para ter qualidade, né? E quando se cai numa variedade dessa aqui, ó, tudo bruto tem 2 cachos. Esse cacho aqui, se você não despontar, ele vai dar 700 gramas, 800 gramas. Lá na Serra Gaúcha, esses cachos aqui podem chegar a 1 quilo. Então, o que adianta você ter 40 toneladas, 30 toneladas, mas uma uva amarrenta, astringente, ácida? Você não vai vender, você vai empurrar.
Às vezes você abaixa o preço aqui pela metade e ainda não consegue vender. Então, Vitória, você tem que ter um cacho menor, ó. Desponta aqui. Pode passar. Aqui já foi um trabalho lá feito lá em Indaiatuba, no nosso parceiro. Aqui foi numa área onde não fez, aqui 2 cachos por ramo, natural, do jeito que veio, tá vendo? Caixa enorme, aqui tem uns 30 centímetros de comprimento. Aqui foi feito desponte, mas ainda ficou maior do que devia. Esses cachos aqui passou de 350 gramas. Mas aqui foi feito o controle de carga, deixou um cacho por ramo. Então deu um brix maior, uma acidez menor, uma cor mais preta. É porque a Vitória é uma uva preta, mas ela não é preta. Dependendo da carga, dependendo do clima, ela pode ficar meio arroxeada, igual vocês viram naquela foto anterior. E aí ela não fica com uma qualidade tão boa para o mercado. Pode mudar? Aqui já seria um cacho bom de Vitória, pessoal. Olha, se você conseguir não, tem que conseguir controlar a carga para 25, 30 toneladas, tá? E ajustar o peso do cacho através do desponte para ficar aqui mais ou menos com 250, 300 gramas. Aí, se não tiver nenhum outro problema, essa uva vai estar fantástica. Ela vai estar docinha, saborosa, uma uva que você vai ter facilidade para vender. Para não cair numa situação parecida com isso daqui, né? E isso daqui com orientação ainda, só que às vezes você passa orientação, mas a pessoa ainda não está acreditando muito em você, né? Ele vai querer ver, né? Só que tem vezes que, em matéria de doença mesmo, se a pessoa não acreditar, às vezes em alguma recomendação que tem, às vezes quando acontece um prejuízo é muito grande, né? Pode mudar. Bom, pessoal, aqui no caso da Isis, ó, dessas 4 variedades da Embrapa que eu falei, a única que nós testamos o alongamento de inflorescência, que a gente está recomendando, é a Isis, tá? Em que fase que faz o alongamento da inflorescência? Nessa fase aqui, ó. Aqui está o cachinho, né? Muito antes de florescer, tá? O ideal era pegar esse broto aqui, quando ele estava mais ou menos com 12 centímetros de comprimento. 12 a 15 no máximo. Aí pega a giberelina, a dosagem é meio ppm é muito baixinho, e pode-se fazer 2 vezes. Faz uma aqui com 12 centímetros e depois de uns 5 dias faz outro. O que vai acontecer? Aqui, ó, a distância das ramificações, elas aumentam, elas distanciam, né? Acontece um alongamento. Então isso já é uma maneira bem prática de você já começar a ajudar a descompactar o cacho. Isso aí não é feito para Vitória, viu, pessoal? Nem Vitória, nem a Melodia, nem a Anubia, é só país, tá? Depois o que faz? Depois do pegamento de fruto, corta as pontas aqui, corta aqui e deixa só essa parte do miolo aí, ó. Aí você tem um cacho mais ou menos de 600, 700 gramas, já mais solto. Não quer dizer que só a giberelina vai conseguir descompactar totalmente, mas vai ajudar bastante. Aqui é a mesma coisa, aqui aplicando com borrifador, mas normalmente você pode aplicar com um pulverizador postal. Só que você tem que tomar cuidado e pegar assim os brotos, tudo mais ou menos naquela fase ali, ó. Nessa fase aqui, por quê? Você fazendo a primeira aqui, aí você dá 5 dias, o broto já cresceu mais um pouco, mas ainda está numa fase boa para você alongar. Porque essa giberelina aí, ela não pode ser passada quando a uva já está perto do florescimento, ali um pouquinho depois do florescimento, senão ela causa muito abortamento. Aí, ao invés do cacho ficar bom, ele pode ficar pior, porque ele vai ficar ralo demais. Mas assim, ó, é uma prática muito importante para a Isis. Então aqui está o cacho que você alongou, e aqui você já cortou aqui as pontas da ramificação aqui e cortou aqui embaixo. Então você padronizou o teu cacho. Você padronizou ele aí para 700, 800 gramas, no máximo, no caso da Isis. A Isis você pode chegar até 700 gramas. A Vitória não. A Vitória, 250 a 300 gramas. Tá? Bom, aqui só curiosidade, né, no caso das uvas do Grupo Itália,
No caso da Núbia, pessoal, eu não vi ninguém ainda usando o pente para fazer isso aqui, ó, esse raleio, tá? Tem produtores que eu já vi fazendo o pinicado. O que que é? Ele vem aqui com o dedo aqui, ele vai tirando. Normalmente as mulheres fazem melhor isso daí, com mais rapidez, com mais facilidade, né? As mulheres normalmente têm uma prática muito grande para fazer essa prática que se chama de pinicado. Isso aqui também, normalmente as mulheres fazem melhor que os homens. Porque isso é um trabalho bem delicado, né? Isso aí não dá para você pôr muita força ali, não, senão você arrebenta tudo aquilo ali. E aqui o raleio com a tesoura, né? Normalmente se tira as bagas mais de dentro do cacho, né? Normalmente você tira aquelas que estão para o lado de dentro, porque quando elas crescerem, elas vão fechar muito essa parte de dentro. Aqui já é um cacho de Núbia, né, que foi... Aqui está o Toninho, né, que é um parceiro nosso lá de Marova, que estava avaliando. No caso da Núbia, pessoal, aqui a gente deixa em torno de 60 a 70 bagas por cacho. Então, assim, quanto maior o tamanho da uva, quanto maior o tamanho da baga, menor a quantidade de baga que você vai deixar. Então, no final, o que você quer no final? Um cacho cheio, que não tenha falhas dentro dele, né, nem nas laterais, e que não esteja espremendo, né? Uma baga não esteja espremendo a outra, porque isso aí acaba favorecendo as doenças. Bom, então, voltando um pouco, né? Vitória. Você tem que abaixar os cachos para aplicar o hormônio, despontar aqui os cachos com 13 centímetros na fase de ervilha, uma vez de gibberellina 30 ppm. Se precisar, para melhorar a cor, você pode usar o Protone, que é o hormônio que melhora a cor. Tá? É um produto caro, mas ele é muito eficaz para melhorar a cor dessas uvas que a cor não chega. Tá? Ou porque está muito quente na época da maturação, então, principalmente em uvas que maduram lá para final de novembro, dezembro, e se o produtor às vezes exagerou um pouco na carga, ele vai ter dificuldade de fechar a cor. E qualquer uva de cor, se ela não fechar a cor, ela já não tem o mesmo valor de mercado. Uma uva com a cor característica, bem intensa, bem uniforme, às vezes ela pode valer 60 centavos, 80 centavos, até R$1 a mais o quilo. Então, assim, acaba sendo viável se precisar usar o Protone aqui, ó. E essa dosagem funciona bem, que foi testada... quando precisa pouco, 400 ml para 100 litros, pulverizado direto no cacho já é o suficiente. A gibberellina normalmente se passa quando a uva está aqui com 6 a 8 milímetros de diâmetro. Aqui tem uma orientação de como preparar, mas depois eu vou deixar uma cópia da palestra com a Isabel. Depois, se alguém... quiser, está bem detalhado como é que prepara esses hormônios aí, tá, pessoal? Então, a fase de passar o hormônio, a gibberellina, é essa fase aqui, ó. Aqui seria a fase de chumbinho e aqui a fase de ervilha, né? Uma fase de ervilha, um pouquinho maiorzinho que é a ervilha. Mas não pode passar nessa fase aqui. Se passar nessa fase aqui, aborta muito. Aí depois a uva, ao invés de crescer, a uva fica miúda, tá? Então a gente fala aqui, ó, 6 milímetros, mas é bom que se guarda praticamente para todas as variedades de uva, principalmente as 6 sementes, se faz nessa fase aqui, ó, com 6 milímetros de diâmetro. Bom. Ô Dimas, Oi? só uma pergunta. Qual que é a base desse Protone aí que você está falando? O que é a base dele? O princípio ativo? É o ácido abscísico. Ah, sim. O ácido abscísico. Como é que está o tempo aí, pessoal? Você tem que controlar. Alguém está controlando? Acho que não. Bom, que bom, né? Acho que já Bom. tá no limite. Já está quase, já está indo para o final. Bom, pessoal, aqui, com relação ao uso da gibberellina, para essas variedades da Embrapa, tá? Vitória, 30 ppm, uma vez só. Aqui mais é a explicação de como preparar. Talvez o tempo não vai dar.
Mas alguém que pegar a cópia aí depois, aí tá explicadinho aqui como é que prepara. Ó, tem facinho de... essa questão de hormônio, como você trabalha com dosagem muito baixa, você não pode errar, tá? O hormônio, você trabalha com dosagem baixinha. Se você dobrar, às vezes, a dosagem, você vai prejudicar a uva. Ao invés de você melhorar, você vai prejudicar a uva. Principalmente a giberelina, né? Então aqui tem a explicação de como prepara. É muito simples, tá? Vitória, 30 ppm, uma vez só. A Isis, nada, 0 ppm, não precisa. Por quê? Porque a Isis já tem um tamanho de baga, a baga dela já é bem graúda, não precisa usar giberelina, tá? Para aumentar o tamanho da uva, ela já vem grande. A Melodia, se um dia alguém for plantar aí e testar, é 20 ppm uma vez só, tá? Então ela já é uma dosagem menor um pouquinho do que a Vitória. E a Núbia, a gente não recomenda nada também de hormônio para aumentar a baga, porque ela já é muito graúda. A Núbia, só de você ralear um pouquinho os cachos, ela já fica com um tamanho assim, muito grande, excepcional. Tá? Pode passar? Aqui, mostrando de novo, né, a fase de se passar a giberelina, né? Aqui, medindo aqui, mas é aquela fase ali de 6 a 8 milímetros, tá, pessoal? Tem que estar com no mínimo 6 e no máximo 8, tá? Questão do protone, né, se a pessoa precisar, é uma ferramenta, como esse produto agora está registrado, então qualquer produtor pode usar, e é uma ferramenta muito interessante. O Nelson, eu não sei se o Nelson está aqui. Nelson está aqui? Tá ali o Nelson. Viu, Nelson? Esse produto aqui, Nelson, é que pode ajudar bastante na melhoria da cor, né? Em situações de ela não expressar bem a cor vermelha dela no fim do ano, sabe? Protone chama. A Niagara funciona também? A Niagara, eu acho que talvez não justifica, não sei, porque a Niagara normalmente já... Eu tive problema de uva sem cor. Por causa de requeima, não? Vários fatores. Vários fatores? Não convém falar agora. Mas assim, o duro é o seguinte, como é que é seu nome? Jaime. Viu, Jaime? Eu também já tenho produção de Niagara também, já teve época de dar muita requeima, e mas na época que eu precisava, não tinha protone, entendeu? Era outros produtos, outros adubos foliar, que ora tem etrel, ora... Podia ser até que tivesse alguma coisa de protone no meio, mas tem uns que não era. Então, se você tiver, por exemplo, uma Niagara que está cheia de requeima, tá? Já não está aguentando a carga, vamos dizer assim, você deixou excesso. Foi o meu caso lá, né? No meu caso eu deixei excesso, os brotos não tinham muita folha, aí veio o colapso, né? Aí, tentando arrumar um produto milagroso. Aí tem uns adubos foliar que eles vendem, às vezes falam, isso aqui melhora a cor, não sei o que, não sei o que. Mas se ele tiver etrel, às vezes em vez de melhorar, ainda piora mais ainda. Entendeu? Aí que ela vai desfolhar mais rápida, às vezes melhora até um pouquinho a cor, mas não vai melhorar o sabor, não vai aumentar o teor de açúcar, porque às vezes já está faltando folhas, entendeu? Se você tiver uma área foliar boa, folha sadia, talvez o protone ajude também a Niagara. É possível que ajude, porque a gente não testou na Niagara, mas testamos em outras uvas, inclusive na Melodia, que é uma variedade que não expressa quase nada a cor. E na Melodia, ela faz ela mudar de verde, rosadinha clara, até ficar com um rosado uniforme, entendeu? Quase vermelha. Ele poderia até ser testado, né? E quando for aplicar, e quando que aplica a dosagem? Isso aqui, 400 ml para 100 litros, que pode ser uma ou duas vezes. Se a uva, no caso da Melodia, por exemplo, uma uva que não expressa quase nada a cor, você pode até aplicar 2 vezes. Tá? Mas, no geral, uma aplicação só já é o suficiente para você melhorar a cor. E quando que aplica? Mais ou menos 7 dias depois que ela começa a madurar. Então, ela começou a mudar de cor, começou a amolecer, daí 1 semana você faz a aplicação. Quando é 2 aplicações, você dá um intervalo mais ou menos de 15 dias. Quando é 2. Se for uma só, você só aplica a primeira 7 dias depois que ela começou a madurar. Agora, assim como a giberelina, o protone ele age por contato. Então você tem que
ele só melhora a cor onde ele atinge. Se você pulverizar um lado do cacho e não pulverizar o outro, aonde você pulverizou muda de cor e o outro lado não muda. Então depende de uma pulverização uniforme no cacho inteiro. Você tem que usar um bom espalhante adesivo, não precisa escorrer, entendeu? Mas você tem que molhar por fora, de preferência por dentro, que entra algum produto ali por dentro também. Por isso é importante usar um bom espalhante, tá? Bom, é isso aí. Então, normalmente você pode usar aqui um espalhante siliconado, é melhor, né, não iônico, e fazer uma boa cobertura. Usa um bico de baixa vazão para dar aquele sereninho em volta tudo ali. Então, assim, pode ajudar, dependendo da situação, a Isis, pode ajudar a Vitória, pode ajudar as uvas do Grupo Itália, Benitaca, Rubi. Todas as uvas que for de cor, que não expressar bem a cor em determinada situação, você pode usar essa ferramenta. E ela melhora a cor, ela ajuda um pouquinho no Brix. Como ela uniformiza mais rápido a cor, você pode antecipar um pouquinho a colheita. E quando é uva de mesa, ao invés de às vezes você ter que passar várias vezes na mesma área, colhendo, né, gradativamente, à medida que vai chegando a cor, se você uniformiza a cor antes, você pode colher mais igualado, né? Então, isso numa área pequena, às vezes não faz muita diferença, mas numa área grande, isso aí faz diferença. Pode mudar. Aqui é o caso da Melodia, olha, aqui é uma uva já quase madura, praticamente quase verde e com protone, aqui com uma aplicação de protone, olha a cor que ela fica. Aqui foi um cacho raleado, aqui um cacho raleado e despontado, tá? Então esse aqui foi raleado e despontado, e depois um com protone e outro sem protone. Pode passar? Esse aqui eu já comentei, pode passar? Bom, aqui é aquela questão da relação área foliar-produção, né? Aqui é uma Niagara numa espaldeira, isso aqui é lá em Jales, onde o produtor despontou aqui mais ou menos com 7 folhas, e olha o que aconteceu aqui, né? Aqui a uva não estava ainda 100% madura e já estava requeimando totalmente. Então, assim, é importante, às vezes, você ter uma área foliar boa para você garantir uma boa maturação. Bom, pessoal, um ponto importante para essas novas variedades é definir o ponto ideal de colheita. Então, o ponto ideal de colheita, você baseia muito pelo Brix, né? É claro que você tem que olhar a cor também, mas a cor é melhor você ajustar para você não ter falta de cor, porque senão você vai ter problema para vender a sua uva, mas olhar o Brix. Então, aqui, ó. A Isis, o ideal é que você tenha no mínimo 16 graus Brix. O ciclo dela lá na região de Jales é mais ou menos 140, 145 dias. A Núbia, você colher aqui com 16. Talvez nessa região seja difícil chegar em 18, mas se ela der 16 Brix, ela já vai ficar muito boa. Tá? 15 graus, 15 Brix ela já fica boa. Tá? Agora, no caso da Vitória, aí muda bastante. Ó, a Vitória você tem que ter no mínimo aqui 19 Brix, para ela ficar boa. Porque a uva Vitória ela é muito ácida, né? Assim como ela fica muito doce, mas também ela é muito ácida. E essa acidez só vai cair num nível que não incomoda muito para comer a partir dos 18 Brix. 19, 20. Petrolina, ela chega a atingir 22, 23 Brix. Então lá o clima é mais quente, tem mais sol, tal, favorece ela chegar perto dos 22, 23 Brix. Aí, com esse teor de açúcar, é uma uva que em termos de sabor não tem igual. Não tem igual. É um sabor... Se você comer uma uva Vitória com 17 Brix para baixo e comer uma uva Vitória com 19 para cima, parece que você está comendo outra uva. Porque o sabor, ele só vai expressar bem mesmo quando ela está bem docinha. Então, assim, quem for trabalhar com uva Vitória, pessoal, tem que controlar a carga, tem que despontar o cacho lá, conforme eu falei lá, 250, 300 gramas, né? E seguir a risca isso aí. Com relação a embalagens, o pessoal tem usado caixa aberta, né? Para todas, mas quando você fala em uva sem semente, o ideal é você fazer uma embalagem um pouco mais
cuidadosa, né? Porque você não... Embora lá no Nordeste eles estão vendendo a Isis tanto bem embalada em cumbucas e bandejas de isopor, mas estão vendendo em caixa aberta também, a Isis. Porque ele é muito resistente à degrana. Ela não solta do caixa de jeito nenhum. Tá? Mas você vai trabalhar com Vitória, uma uva muito saborosa aqui nessa faixa de Brix. O ideal é que você faça uma embalagem para mudar, em cumbuca ou em sacolinha, alguma coisa desse tipo. Né? Então o ideal, olha, você falou em uva sem semente, o ideal é você ter uma embalagem boa. Vamos mudar. Pessoal, aqui é bandeja de isopor, isso aqui é do nosso parceiro lá em Indaiatuba, isso aqui é uva Vitória lá em Jaíba, norte de Minas. A bandeja de isopor com filme plástico, né? Pode mudar. Aqui uma caixa de papelão com 10 bandejinhas, né? Aqui 10 bandejinhas de 500 gramas, são caixas de 5 kg. Então, aumenta o custo da embalagem, né? Você tem trabalho e tudo, mas você valoriza o seu produto também. Isso aqui foi lá em Jales, onde o produtor usou caixa de papelão e sacolinha de papel aqui, que você já dá um isolamento aqui entre os cachos, né? Você acaba protegendo um pouco os cachos. Pode mudar? Isso aqui também foi lá em Jales, mas isso aqui já se vê que o produtor já usou caixa de madeira, sacolinha de papel. Isso aqui certamente é uma uva que vai para feirantes, né? Não é uma uva que vai para o supermercado. Se você for trabalhar com redes de supermercado, certamente você vai ter que trabalhar com bandejas ou com boca. Pode passar? Bom, e na parte de mercado, pessoal, bem rapidinho, dessas todas aí, em termos de mercado externo, a que está indo melhor é a uva Vitória, que teve uma aceitação muito grande em vários países da Europa, inclusive para os Estados Unidos. Então o pessoal tem abrido novos mercados e, como ela é uma uva muito distinta, ela não tem concorrente nenhuma no mundo inteiro, não tem nenhuma variedade no mundo afora similar a ela. Então, assim, eles conseguem exportar a Vitória praticamente o ano inteiro, porque eles não têm concorrente em outros países. Enquanto que para uma uva tipo Thompson, uma Crimson, eles só vão exportar nas janelas que os outros países não produzem. Que é abril, no primeiro semestre, e outubro, comecinho de novembro, no segundo semestre. E a Vitória, assim, já deu oportunidade para eles exportar o ano inteiro. Tá? Para mercado interno, o melhor é a venda a varejo, né? Não tenha dúvida, vocês sabem disso. E a Vitória, por exemplo, lá em Jales, tem outras regiões, quem está vendendo direto para o consumidor, eles estão vendendo na faixa de 8, 10 reais o quilo. Sabe? Então, aqui que é uma região, né, que os municípios estão no circuito das frutas aí, onde tem a possibilidade, o turista vai às vezes na sua propriedade, ou vai na sua região, quer dizer, esse é um mercado muito grande que pode ser explorado com uma variedade que, se você cuidar bem, você vai ter qualidade, vai ter sabor, e você pode ter pegar um preço melhor, né? E venda no atacado, o que tem acontecido com essas variedades? Embora as vendas no Ceasas, né, para muitas variedades tem tido muitos problemas, né? Preço consignado, aquelas coisas que às vezes nem todo produtor consegue combinar o preço antes de vender a uva, né? Só fica sabendo depois que vem a fatura e tal. Essas variedades elas têm sido muito bem valorizadas. Então, assim, a Vitória, em termos de grandes de mercados atacados, tem pegado aí 5, 6 reais o quilo, livre. A Núbia tem pego também na faixa de 5 reais o quilo. A Isis já um pouco menos, porque ela tem menos sabor, menos, né, um pouco menos açúcar. Tem pego aí na faixa de 4 reais o quilo. Tá? Então isso tem sido mais ou menos o cenário da... Mas felizmente, assim, Vitória, quem tiver qualidade, vende muito bem. E se for direto para o consumidor, então, é para ganhar dinheiro mesmo. Né? A Núbia está tendo uma aceitação muito grande, principalmente para o sul. Ela está concorrendo muito com a uva Brasil, que é uma uva preta. Né? O mercado aceitou muito bem a Núbia. E a Isis, ela está um pouco assim, em termos de preço inferior, mas também está vendendo bem. E no Nordeste, ela expandiu muito por causa da qualidade pós-colheita. É uma uva que o pessoal compra lá e leva para o Nordeste,
e aquilo lá dura 4, 5 dias nas feiras, não estraga, não degrana, não solta, não é muito saborosa, mas tem tantas outras coisas boas que acaba indo a favor dela. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. As perguntas vai ficar para o final, né? Vai ficar para o final e depois estamos à disposição, tá bem? Obrigado.